Boa noite, pessoal. Já vi que tem algumas pessoas online aí. Falta um minutinho para a gente começar o nosso culto. Dá um oi aí para mim, para eu ver quem já está aí na nossa live da Igreja Convida. Doutora Luciana Regis. O Chico. Oi, Chico. Boa noite. Boa noite, Flávio. Vamos lá, galera. Vamos entrando aí para a gente poder começar o nosso culto. Dona Marília. Acho que a Dona Marília é a mãe da Cristina, não é? Sobrenome Sarporetti. A Dani Sarporetti também está aí. Saporetti, falei errado aqui. Deus abençoe todos vocês. É muito bom estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus. A Pâmela está aí também. E vamos chegando para a gente começar o nosso culto. Isso aí, Dona Marília. Bênção demais. Então já são 19 horas, vamos dar início aqui. Nosso queridíssimo Gui também acabou de entrar aí. E eu queria, nessa noite, começar o nosso culto, primeiramente, desejando a paz do Senhor sobre a sua vida. E eu gostaria de parabenizar todas as mamães que nos acompanham nessa live. Tem mamãe aí? Tem um monte, né? Já vi aí, tem mamãe, avó. Eu costumo falar que vocês têm todas as características que fazem de vocês parecidíssimas com o Espírito Santo de Deus. Vocês são consoladoras, amorosas, delicadas, enfim, vocês são bênção de Deus para a vida de todo mundo. E eu sei que ser mãe não é esse mar de rosas todo que parece, né? Mas vocês fazem de uma maneira tão amorosa que faz tudo parecer maravilhoso. Então eu queria desejar que Deus abençoe a vida de vocês, todas mamães. Se você teve a oportunidade de estar com sua mamãe, né, dá um abraço nela, mas se você não teve, não tem problema. Nós estamos vivendo um tempo de epidemia e você pode mandar um oi, fazer uma videoconferência com ela. E você que tem filho, parabéns, né? Você pode abraçar seus filhos. Vocês são realmente abençoadas. Amém. Nós temos pregado uma série chamada Vitórias da Páscoa. Sei que vocês já têm acompanhado aí essa série. O Chico já pregou a vitória sobre o pecado e sobre a culpa. E o Gui pregou a vitória sobre a tentação. Opa, tá entrando mais gente aí, beleza. Na semana passada. Então, se você perdeu alguma dessas pregações, dá uma olhada aqui no Instagram da Igreja Convida e veja essas pregações que foram sensacionais. Elas estão ali postadas, disponíveis para que você possa rever. Inclusive a de hoje também, se você quiser rever posteriormente, né? Nós estamos colocando essas lives gravadas no Instagram aí da igreja. E o tema da nossa pregação hoje é a vitória sobre a doença. Mas antes eu queria chamar para você, juntamente comigo, que a gente possa louvar com uma música aqui da Gabriela Rocha que fala justamente disso, né? Que fala sobre que Deus é a nossa cura. Então eu vou estar colocando um som aqui pra gente. Você pode fechar seus olhos. Nós queremos que Tu és a cura, Senhor. Nós queremos que és tudo para nós, Deus. Declare isso para Ele.
Amém. Que canção maravilhosa, não é? Essa canção é linda. Glória a Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Quantos creem que não há outro igual ao nosso Deus? Amém. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Imagino que sim, né? Vai dando um feedback para mim aí. Amém. Bênção. Então, o tema da nossa pregação hoje é a vitória na doença. E nós vamos ler o texto que está em Marcos 2, a partir do verso 1 a 12. Obrigado pela resposta aí, pessoal. Então, pegue sua Bíblia aí, abra em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, que nós vamos ler. Amém? Vamos lá. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Vamos orar. Deus, essa é a sua palavra. Quão maravilhosas são as coisas que estão escritas aqui, Deus. Nós te pedimos que a sua palavra fale conosco nessa noite, de maneira que ela possa entrar no nosso coração e causar um impacto que está no seu coração, para que nós possamos ser transformados na medida da sua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito pessoal. Quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal por causa de um problema. Minha mãe, ela desenvolveu uma enfermidade no joelho que fez os médicos engessarem a sua perna desde o tornozelo até próximo da região do quadril. Hoje, estudando um pouco mais, como estudante de medicina, eu pude ver que existe um grupo grande de doenças que poderia ter afetado minha mãe naquela época. Desde doenças como artrite, gota, ou algum tipo de infecção e até mesmo algum tipo de câncer. Após a realização de vários exames, nenhum médico conseguia dar um diagnóstico do que poderia estar ocorrendo de maneira desesperadora, né, que a minha mãe ficou. Ela começou a buscar por cura, né? E aí ela começou a frequentar essa igreja a convite da minha avó paterna. Alguns cultos depois, minha mãe estava completamente curada. Dessa forma, eu pude desde criança presenciar o poder da cura de Deus na prática. Eu comecei a descobrir que existia um Deus que agia na vida daqueles que o buscavam. Naquele momento eu comecei a compreender também que Deus era bom, porque minha mãe estava saudável novamente. Glória a Deus. Eu sei que assim como eu, você também crê que Deus é vivo e age. Amém? Quantos creem nisso aí? Então, nós da Igreja Convida cremos no poder de Deus e cremos que Deus continua operando milagres até o dia de hoje. E no que depender de nós, né, dos pastores, dos líderes de célula, dos membros, nós iremos buscar o poder de Deus não só para resgatar as pessoas do pecado,
mas também para que elas sejam curadas. Amém? Essa é a nossa visão, a nossa vontade. Mas nós temos que ser honestos para admitir que o resultado da nossa oração e busca pela cura nem sempre parece positivo. Veja bem, ele nem sempre parece positivo. Apesar de já ter presenciado curas em diversas pessoas, eu ainda não recebi, por exemplo, a cura do meu filho. Meu filho tem autismo e nós continuamos orando pela cura dele. Existem várias pessoas da nossa igreja que têm buscado cura em algumas áreas e ainda não receberam. E a pergunta que nós devemos fazer de forma sincera é: por que parece que Deus nem sempre cura? Na verdade, é essa pergunta que muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas já se fizeram essa pergunta. Homens de Deus que fizeram um grande impacto no mundo, por exemplo, Billy Graham, Jonathan Edwards, Calvino, Kenneth Hagin, criador do Ministério Palavra da Fé, eles também devem ter feito essa pergunta em algum momento, porque eles foram acometidos por doenças e não estão conosco até hoje. Será que talvez eles não tinham fé? Perderam a fé? Ou será que eles estavam vivendo em desobediência a Deus? Ou talvez eles estavam vivendo em pecado? Ou ainda, será que o amor de Deus por eles tinha acabado? Então, meu irmão, eu gostaria de refletir com você sobre isso nessa noite. Nós veremos que não necessariamente. Em Marcos 2, esse texto que nós acabamos de ler, existia um contexto em que Jesus estava iniciando seu ministério após ter sido levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus começa a se revelar através do ensino e também através dos sinais. Tem um texto que está em Isaías 53 que está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está lá em Isaías 53, 4. E a palavra de Deus diz que Jesus começa a curar para que se cumprisse essa palavra que estava prevista em Isaías 53, 4. Então havia essa profecia de que esse Messias que viria levaria sobre ele as nossas enfermidades, que pelas pisaduras sofridas por ele nós seríamos sarados. Então, se por um lado a doença atingiu a humanidade por meio de um homem, que foi Adão, por outro, o domínio que a doença exerce sobre a humanidade tinha cessado por intermédio de um outro homem, que era Jesus. Então, por Adão entrou a doença e por Jesus acabou o domínio que essa doença exercia sobre a humanidade. Então, a cura da doença, enfermidade, possessão, elas apontam para uma obra restauradora de Cristo. E dentro dessa obra existe sim a cura momentânea, mas nós aguardamos por uma cura muito maior, que é a ressurreição dos mortos. Você pode dizer amém? Quantos aí creem na ressurreição dos mortos? Então, após ter realizado esses sinais, a fama de Jesus começa a se espalhar. Isso faz com que muitas pessoas comecem a procurá-lo por causa dessa fama. E de repente chegam 4 homens descendo esse paralítico do telhado. E isso chamou a atenção de Jesus. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de apontar nesse texto de Marcos 2. É o seguinte, está escrito assim: e Jesus, vendo a fé deles. Veja bem, está em Marcos 2:5. Em Jesus, vendo a fé deles. Esses homens viram que aquele paralítico não conseguia chegar até Jesus para ser curado. Então eles resolveram ser o canal da cura de Deus sobre aquele homem. E aí eu queria fazer alguns pontos de observação aqui. Existe um tipo de fé que chama a atenção de Deus. E é aquela que se manifesta na ação, no cuidado com o outro, na certeza de restauração de Deus sobre aquele que tem dificuldade de chegar até Deus. Essa fé manifesta por esses 4 homens foi tão grande que eles estavam dispostos a enfrentar obstáculos para que a cura de Deus se manifestasse. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Sermos os canais da cura de Deus para a vida de alguém. Às vezes, você vai ser o canal de Deus na vida de alguém através da oração.
e vai ser através da oração que a vitória sobre a doença vai se manifestar de maneira sobrenatural, como nós já presenciamos. Muitos de nós já experimentamos isso aqui, nós temos vários testemunhos de cura aqui através da oração na nossa igreja. Mas em outras circunstâncias será através de ouvir alguém, através de doar parte do tempo que nós temos, através da instrução, através de uma amizade relevante, que nós vamos ser a cura para a depressão de alguém, por exemplo, para a pobreza, ou até mesmo para alguma outra doença que existe na vida de alguma pessoa. Entretanto, essa fé manifesta exigirá de nós sacrifícios, empenho, seja em oração, seja em ação, em doação. Essa fé genuína, uma fé que se manifesta na prática, ela sempre vai requerer de nós algo. Essa fé não é possível de acontecer sem que nós entreguemos algo. Então, por exemplo, algumas pessoas aqui lideram células. E através dessas células, muitos já foram alcançados e até mesmo curados. Mas todos nós sabemos que existe um sacrifício enorme em ser um líder de célula. Abrir sua casa, lidar com pessoas muitas vezes ingratas, você fica decepcionado, persistir crendo na transformação de alguém, são sacrifícios de quem está liderando uma célula, ou quem está sendo anfitrião de uma célula, e verdadeiramente são sacrifícios que agradam a Deus, porque você está crendo na transformação, na cura daquelas pessoas. Então a fé que agrada a Cristo é uma fé que exige de nós alguma coisa. Não tenha a ilusão de que você vai viver uma fé confortável com Deus. Você vai precisar se disponibilizar para isso. Você pode dizer amém? E a segunda coisa que eu gostaria de observar nesse texto é sobre a resposta que Jesus dá a essa situação. Fala assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Está em Marcos 2,5 também, né? Que é a segunda parte do versículo que nós lemos anteriormente. Amém, Bia? Bia está trabalhando muito aí também, né, Bia? Para poder ser canal de cura na vida dos outros. Deus te abençoe. Então, repare só. Jesus vira e fala assim: seus pecados estão perdoados. Veja que nem sempre aquilo que você espera de Deus é o que você vai receber primeiro. Às vezes você vai se apresentar diante de Deus com um pedido, mas Ele vai entregar para você uma outra coisa. Imagina essa situação. Esses homens, compadecidos pela doença desse paralítico, decidem levá-lo até aquele que seria a solução do problema daquele homem. Após realizarem todo aquele esforço, todo aquele sacrifício de subirem no telhado, imagina só eles tateando para saber, olha, mais ou menos a distância que a gente viu Jesus, ele deve estar mais ou menos nessa posição, vamos tentar ouvir o som aqui da voz dele, para saber o lugar certo de descer com aquele homem, né? E aí sim, né, eu acredito que 2 devem ter ficado lá em cima, enquanto 2 segurando, enquanto 2 estavam ali abrindo o telhado, depois 2 desceram para 2 ficarem entregando aquela maca para os 2 de baixo segurarem, enfim. Então, todo mundo que presenciou isso tudo, esses homens que fizeram esse sacrifício, de repente, eles estavam na expectativa que Jesus ia curar de uma vez. E aí o que acontece? Vira Jesus e fala assim: filho, ao invés de curar imediatamente, o que Jesus fala? Seus pecados estão perdoados. Então por que Jesus diz isso? O que o texto nos mostra em relação a isso? Isso demonstra que para Jesus existia algo mais urgente para resolver na vida daquele homem do que uma cura física somente. Não é que Cristo não se importasse com as doenças das pessoas ou daquele homem. Vejam bem, quando esse homem chega até Jesus, ele vai até o Filho de Deus para ser curado fisicamente, querendo uma solução que a princípio seria momentânea. Afinal de contas, nós sabemos que nenhum tipo de cura é permanente, porque nós podemos adoecer novamente de outras doenças. Mas o que Jesus diz primeiramente é: seus pecados estão perdoados. A fala de Jesus revela sua prioridade. Seu plano não é resolver um problema pontual apenas. Para Deus existe algo mais importante do que a nossa saúde física.
que é a cura definitiva, ou seja, a nossa salvação. É lógico que o pecado afetou a saúde física do homem com doenças e enfermidades, mas doenças e enfermidades são as consequências e não a causa, ou seja, era necessário que Deus atacasse a causa que é o pecado. E Cristo vem para resolver essa causa. Dessa forma, todas as consequências serão resolvidas. E a causa, que é o pecado, é a nossa maior doença. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos 3. Ela fala assim, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas Deus resolveu, pela sua graça e misericórdia, se reconectar conosco quando nós éramos ainda inimigos de Deus. E essa reconexão que iniciou com a vinda de Cristo nos permite experimentar vitórias sobre várias doenças, porque ela é um anúncio de uma vitória maior que está por vir, que é a ressurreição dos mortos. Embora hoje a salvação em Cristo Jesus, embora nós podemos experimentar cura, nós sabemos que a nossa cura maior será concretizada na ressurreição dos mortos, quando Deus nos der um corpo glorificado, sem pecado e sem doença. Então a ideia é mais ou menos assim, Jesus está dizendo assim, olha, você pode ser curado sim da sua doença momentânea, porque eu vou te curar de algo muito maior. Você pode experimentar uma cura, porque existe uma cura muito maior que eu estou fazendo. Então, quando Jesus ressuscitou, ele estava iniciando e anunciando o que iria ocorrer conosco, o que irá ocorrer conosco. Porque a cura, ela é o fruto da ressurreição. Como podemos ver nas Escrituras, Jesus nem sempre ele perdoa pecados antes de curar. Isso é uma coisa interessante. Às vezes ele somente cura. Jesus simplesmente chegou lá e curou. Nós vemos que não existe uma fórmula para a cura de Jesus na Bíblia. Jesus curou por causa da fé das pessoas. Jesus curou por causa da fé de outras pessoas. Pessoas que iam lá interceder por pessoas que estavam doentes. Elas eram curadas devido à fé da pessoa que estava pedindo. Jesus curou pessoas que nem tinham fé. Por exemplo, a sogra de Pedro. Ela não conhecia Jesus, não sabia quem ele era, ele chegou lá e curou. Então não existe uma fórmula. Por que não existe uma fórmula? Porque existe a soberania de Deus. Deus ele é soberano para decidir sobre o que nós estamos pedindo. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é, mesmo quando você não receba imediatamente aquilo que você quer, quando se aproxima de Jesus, esteja certo de que ele está fazendo algo muito maior e melhor. Lembre-se de que ele é poderoso para fazer. Olha o que Efésios fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Dessa forma, não é necessário nós ficarmos frustrados por não sermos atendidos imediatamente. Deixa eu contar uma história para vocês aqui interessante que eu fiquei sabendo essa semana. O meu primo estava me contando que a igreja que ele frequentava tinha um menino, uma criança, que a mãe ficou doente. E aí os irmãos daquela igreja começaram a falar assim, olha, se você tiver fé, a sua mãe vai ser curada. Se você tiver fé, a sua mãe vai ser curada. E no Dia das Mães como esse, o pastor deu o microfone para o menino orar e e o menino falou assim, ó Deus, eu tenho fé, cura minha mãe. Eu tenho fé no Senhor, cura minha mãe. E aí, passado algum tempo, a mãe desse menino morreu. O que aconteceu com esse menino? Ele tomou birra de Deus, tomou birra da igreja. Mas o que eu entendo nessa situação? Porque eles não explicaram para ele que Deus tem uma obra que ele está fazendo e que um dia ele vai ressuscitar os mortos, e um dia, se nós seremos ressuscitados se já tivermos mortos, ou então seremos arrebatados, a nossa fé está focalizada na salvação. Ela não é momentânea. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, chama Palavra Antiga, do cantor Marcos Almeida, que fala assim que toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Então, se Deus não te curar agora, não se frustre com isso, porque a salvação dele está a caminho para você e para mim. Amém? E o terceiro e último ponto que eu gostaria de trabalhar aqui é que a sua cura está vindo, O texto nos mostra que Jesus se importa com as nossas enfermidades. E você pode ter certeza que sua cura está vindo. Assim como os homens não receberam imediatamente aquilo que procuravam,
Desculpa. E ao final eles receberam a cura é um fruto da ressurreição. Então nós não devemos desistir de buscar a Deus pela nossa cura. Mas quando não a recebemos imediatamente, nós devemos permanecer firmes na fé, na expectativa de receber de Deus essa cura, seja agora ou na ressurreição dos mortos. Apocalipse 21:4 diz assim, que haverá um dia em que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas, que são essas que nós estamos vivendo agora, já serão passadas. Então Deus tem uma promessa de restauração completa. E você pode receber essa restauração. E para terminar aqui, eu queria fazer algumas implicações disso que nós refletimos para a nossa vida. O primeiro ponto é o seguinte: creia no poder de Deus e busque sempre a sua cura. Ou a cura das pessoas para quem Deus está te chamando para orar por elas. Creia. Eu vou orar pelo meu filho até o dia que eu não aguentar mais. Né? E é incrível que queria dar esse testemunho aqui. A gente está muito feliz que o João Lucas está falando as primeiras palavrinhas e a gente está muito empolgado com isso porque a gente está vendo que Deus está fazendo alguma coisa. Mas você tem que crer. Creia na cura de Deus, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, como lemos lá em Efésios. Não desista de buscar, não desista de crer na cura de Deus. Mas o segundo ponto é não pare de orar até que Deus mande você parar. Por exemplo, você está orando por uma coisa você está orando por uma cura. E chegou um momento que Deus fala com você assim, ó, para de orar por isso. Aí você vai parar, porque você vai obedecer a palavra de Deus, né? Você vai obedecer o que Deus está te mandando, né? Então, a gente só para de orar se Deus mandar a gente parar. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não deixa claro o que era esse espinho na carne, ele também não deixa claro. E chegou um momento que Deus virou para ele e falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Né? Então, se Deus falar isso com você, você vai parar de orar, mas até lá você vai continuar orando. Amém? E o terceiro ponto é, enquanto você espera por sua cura, mantenha o foco no lugar certo. Você está alcançando o alvo da sua fé, que é a sua salvação. Se Deus não está te curando agora, pode ter certeza que você está caminhando para o lugar certo, porque Ele está trabalhando em você. Não desanime por causa disso. Continue orando, continue buscando, peça as pessoas para orarem junto com você. A gente tem várias pessoas aqui que são de oração. Ore, ore, ore. Se Deus não te mandar parar, continue orando, mas não desanime se a resposta dele for espere um pouco. Né? Ou se a resposta for não. Porque Deus pode responder, vou te dar a cura, ou então não vou te dar a cura, ou então aguarde, continue orando. Né? Mantenha a fé firme. E o último ponto que eu gostaria de dizer é, a Bíblia nos diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que você esteja doente, orando, e Deus está falando, espera, Deus está trabalhando naquilo para o bem da sua vida. Pode ter certeza disso, que a Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas, seja nos montes ou nos vales, Deus vai trabalhar com você para o seu bem. E a vida é assim, às vezes nós estamos nos montes e às vezes nós estamos nos vales. Não é verdade? Às vezes a gente está passando um tempo muito difícil agora, né? Problemas nas finanças, talvez a gente esteja no vale, Deus está trabalhando. Nós temos recebido testemunho de pessoas que estão recebendo ligações de amigos pedindo para as pessoas da nossa igreja orarem por essas pessoas. Né? A gente está tendo uma oportunidade muito grande de falar de Deus para as pessoas. E nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de epidemia. E a Bíblia diz isso, que Deus trabalha em todas as coisas para o bem. Então, seja na epidemia, seja na não epidemia, seja na saúde, seja na doença, Deus está trabalhando em nosso favor. Então, enquanto você está aguardando essa cura, é importante que você se pergunte, Deus, o que o Senhor está querendo de mim nessa situação? Ao invés de ficar revoltado, ou ao invés de perder a fé, continue crendo, continue orando.
Mas fica se perguntando assim, Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Talvez Deus está querendo te quebrantar. Talvez Deus está querendo que você persista. Ou talvez Deus está querendo que você peça ajuda para alguém. Mas tente entender o que Deus está fazendo com você. Porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa palavra de hoje e eu vou orar para a gente aqui encerrar. Ó Deus Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória aqui nessa noite. Nós declaramos que o Senhor é o Deus da cura, nós cremos no sobrenatural e nós cremos que nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor na nossa vida, na nossa igreja. Mas nós também cremos, Senhor, que mesmo se o Senhor falar espere, ou mesmo se o Senhor falar não, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque nós sabemos que haverá um dia onde todas as coisas serão restauradas. Porque como diz essa canção, toda dor é por enquanto, toda dor é por enquanto. Nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Espero que Deus tenha edificado sua vida com essa pregação e espero que você fique tranquilo, crendo em Deus e orando, buscando a cura para as pessoas, para a sua vida, e Ele vai continuar te usando em nome de Jesus. Deus te abençoe.